Bem, pessoal, então, boa noite a todos. E nós vamos dar início à nossa aula, né? Continuando aqui os conteúdos da geotecnia ambiental. E hoje nós vamos estudar sobre taludes e movimentos de massa. Então, desejo a todos uma boa aula. Vamos lá. Bem, taludes, né? Os taludes são superfícies inclinadas do terreno. Existem superfícies naturais e artificiais, né? Taludes naturais e artificiais. Os taludes naturais são as encostas, então é a superfície do terreno, né? Do relevo. A gente sabe que nós temos morros, montanhas, colinas, né? Todas são chamadas de encostas, né? São os nossos taludes naturais com, com declividades variáveis. Adriele está chegando, boa noite, seja bem-vinda, Adriele. Boa noite, Paula. Tudo bom? Tudo bem? A gente está falando hoje sobre taludes, tá bom? Tá joia. Bom, pessoal, então esses seriam os nossos taludes naturais, né? A superfície do terreno, os nossos chamados morros. E nós temos os taludes artificiais, né? Que foram modelados aí pelo homem, o homem modelando a paisagem. E onde eles podem ser encontrados? São muito encontrados na mineração, né? Então, quando a gente precisa escavar o solo para retirar os minérios, que a gente faz aquelas grandes cavas, né, que vai alterando totalmente a paisagem, o relevo, ali a gente está construindo constantemente taludes, né? Na mineração, os taludes eles vão aprofundando o terreno. E nós temos um outro exemplo também, que são os aterros sanitários. Já no caso de aterros sanitários, nós temos os taludes acima da superfície, né? Porque a gente vai construindo pilhas de resíduos, né? Pilhas de lixos que vão sendo depositados e empilhando esses resíduos, e nós vamos construindo os taludes, que são essas superfícies inclinadas. Então, no caso de aterro sanitário, os taludes estão sobre a superfície, e no caso da mineração, estão para dentro, né, em profundidade, são as cavas. E na mineração também nós temos outros exemplos, nós temos taludes em pilhas de estéreo. Então, toda vez que a gente precisa escavar o minério, o minério, só uma pequena parte que tem valor comercial, né? Então, o resíduo do solo que estava misturado ali com aquele minério de interesse econômico é chamado de estéreo, né? Aquilo que não serve, que não tem serventia, é só solo. E aí eles vão sendo depositados em pilhas. E essas pilhas, depois elas precisam ter uma estabilidade. E aí vão se construindo os taludes. Outra coisa que a gente usa muito talude é o talude de corte, né? Então, toda vez que a gente precisa construir em um terreno com declividade, um terreno íngreme, em uma encosta, a gente constrói um talude de corte, que é para a gente deixar o terreno plano e ser possível, né, fazer a terraplanagem para ser possível de se construir nessa superfície inclinada. Né? Então, existem os cortes e os aterros. O que é isso? É quando a gente modela a superfície para que a gente possa construir uma parte plana e poder, então, colocar as nossas casas, as residências, prédios, né? Então, isso é muito comum também. E existe taludes também em barragens hidrelétricas, também existem taludes. Agora eu vou apresentar para vocês algumas partes constituintes dos taludes, né? Então aqui, ó, o talude é a superfície inclinada propriamente dita. Nós temos que em cima do talude é chamada de crista ou topo,
Embaixo do talude é o pé. Nós temos aqui uma superfície de ruptura, que é nesse caso, uma linha curva. Isso é mais comum nas encostas naturais, existem, então, aqui um plano de ruptura. O que isso quer dizer? Que quando houver um movimento de massa e, porventura, sobre condições específicas, que nós vamos falar mais à frente, for ocorrer um deslizamento, né, vai ocorrer uma ruptura e essa massa vai escorregar, né? Então, nós teremos aqui, nesse talude, um movimento de massa, que nós vamos estudar mais à frente sobre quais condições e que tipos de movimentos podem ocorrer. Mas o que eu queria mostrar nesses slides? Os nomes técnicos dos constituintes. Talude é a superfície propriamente dita, crista ou topo, pé do talude e aqui o ângulo de inclinação, né? Então, esse ângulo pode ser medida angular ou pode ser medida em declividade, né? Em porcentagem, na forma de, por exemplo, proporção. Então, é muito comum a gente falar da inclinação da parede em 1:3. O que isso significa? Que nós temos um metro, por exemplo, na vertical para 3 metros na horizontal, né? Então, é uma medida aí de proporção 1:1, por exemplo, seria o ângulo de 45 graus, né? 1:3 e assim sucessivamente. Nós podemos dar essa medida de inclinação em milímetro por milímetro, centímetro por centímetro, metro por metro, milímetro por quilômetro, enfim, né? O que seriam essas medidas? É a medida da vertical pela medida da horizontal, né? Ou seja, né, quanto em distância vertical para cada distância horizontal. Então, são várias formas que a gente tem para indicar qual é a inclinação desse talude. Bem, aqui como eu disse para você, sobre condições específicas, que seriam, por exemplo, teor de umidade do solo, tipo de solo, né, se está com cobertura vegetal ou não. Uma porção de material de um talude pode se deslocar em relação ao maciço restante, desencadeando um processo denominado movimento de massa, ao longo de uma dada superfície, chamada superfície de ruptura. Né? Então, aqui nós temos de novo a superfície potencial de ruptura, quer dizer que aqui a gente tem um plano em que potencialmente tende a se romper por essa superfície. Quando a gente tem taludes artificiais também, a gente pode modificar essa superfície de ruptura, deixando ela mais retilínea e não com essa curvatura circular, né? Isso a gente pode acabar alterando, principalmente nos taludes que foram construídos pelo homem. E não necessariamente vai se romper sobre essa superfície, né? É um potencial aqui, que normalmente é curvo para as encostas naturais. Aqui nós temos um movimento de massa, né, em que se rompeu e dá para ver no terreno, a gente chama isso aqui de cicatriz, né, em que a gente percebe-se que houve esse movimento de massa. A gente consegue identificar a superfície de ruptura. E qual é a solução, né, para como a gente vai promover a estabilização desses taludes, dessas superfícies, para evitar que ocorram esses movimentos de massas? Aí vem as soluções geotécnicas, né, de estabilização de taludes. Então, eu pedi que vocês fizessem um trabalho sobre bioengenharia, que é uma das técnicas que envolve vegetação. Então, a gente sabe que a vegetação tem um papel muito importante de proteção do solo, né, contra a erosão e contra movimentos de massas, que é o nosso assunto de hoje.
Então, existem várias técnicas que utilizam plantas e podem ser chamadas de técnicas de bioengenharia para a estabilização de taludes, né? E existem outras também, né? Por exemplo, a gente tem que ter uma muito importante é a drenagem. A gente sabe que um dos fatores principais desencadeador do movimento de massa é a presença de água. Então, toda vez que ocorrem as chuvas, as estações chuvosas, é muito comum a gente ver nos noticiários, né, acidentes, desastres ou envolvendo deslizamento de encostas. Isso ocorre porque o solo está encharcado, né, ele fica muito pesado e se desloca, né, seguindo esse tipo de movimento. E então a gente precisa remover de alguma forma a água do solo. Como? Fazendo sistemas de drenagem. Então existem drenagens superficiais, tanto no topo como no pé do talude. Existem as drenagens profundas, né, que a gente vem com canalizações e remove a água no interior do solo para que, né, ele não fique encharcado. Então, a drenagem é importantíssima para a remoção da água. Nós temos a inclinação, a gente pode afetar, diminuir a inclinação, né? Porque quanto mais íngreme for o talude, a encosta, mais susceptível a um movimento de massa ele é. Então, a gente pode interferir diminuindo a declividade do talude e, sempre que possível, plantando, né? O solo não pode estar desprotegido. Então, existem as gramas, mantas, existem muros de contenção, né? Os muros de arrimo, existem os muros de gabião, que são construídos com pedras. Então, existem várias técnicas de contenção dessas superfícies. Principalmente, né, isso é muito comum nas estradas. Então, quando a gente viaja, a gente verifica vários taludes que possuem essas obras geotécnicas para estabilização, já que um talude que venha se romper sobre uma estrada, né, provocaria grandes prejuízos. Bom, e quais forças que um talude pode estar submetido? Basicamente, duas forças, né? Nós temos as forças instabilizantes, que são aquelas que tendem ao movimento de massa, que tende a deslocar a porção de solo, né? Que são comumente as forças gravitacionais, né? A força peso, e a força de percolação, que é a força né, que a água vai exercer quando presente no solo, que induzem o movimento de massa ao longo de uma superfície de ruptura. Então, tem o próprio peso do solo, mais o peso da água quando encharca o solo, que vai fazer essa percolação, que é essa passagem da água pelo solo, esse movimento de água no solo. E nós temos as forças que são resistentes ou estabilizantes, né, que se opõem ao movimento de massa, que é a força de resistência ao cisalhamento, né? Então, o que prende o solo? Quando a encosta está estável, ela está presa por quais forças, né? É a aderência das partículas umas nas outras, a coesão, a força de coesão, que o solo está resistente, né? E isso é muito auxiliado pela presença de vegetação, de raízes e pela inclinação do terreno, que favorece uma estabilização. Enquanto que terrenos muito íngremes são favoráveis à instabilidade, né? É mais fácil de ocorrer o movimento de massa. Aqui nós temos uma foto de uma encosta que sofreu um movimento de massa, né? A gente costuma ver isso como erosão, e a erosão é um movimento de massa. Nós vamos hoje estudar outros. A erosão, ela acontece, né, favorecido pela declividade,
pela presença de escoamento superficial. Então, quando chove e a água não infiltra, ela vai seguir morro abaixo pelo escoamento superficial, é mais fácil de ela erodir o solo e provocar esse desprendimento de partículas, né, que vão vir a descer morro abaixo. Então, a erosão é um processo gradativo, né? Existe a erosão laminar, que é pouquinho, né? Só pequenas lâminas, pouco profundo, é até pouco perceptível e é muito comum, né? Então a gente tem a erosão laminar. Depois esse processo ele vai evoluindo. Existe a erosão agora linear, que é quando vai formando caminhos preferenciais da chuva, né? Os sulcos, pequenas rachaduras no solo. Essas rachaduras vão aumentando de profundidade, formando as ravinas, já são rachaduras maiores, podendo provocar grandes buracos no solo, né, que são as vossorocas, e aí o solo e as vossorocas podem até atingir o lençol freático, né? Então vai aflorar a água subterrânea. Já é um caso bem avançado de erosão, né? Então existe esse movimento de massa que é a erosão. Mas hoje nós vamos ver outros tipos, né? A erosão já é comum de nós, da área da engenharia ambiental. Em vários outros momentos a gente já estudou a erosão associada ao escoamento superficial. Mas hoje, nessa aula de geotecnia, nós vamos estudar um pouco mais alguns outros casos de movimentos de massa, tá bom? Bom, então, o que pode ser incluído como movimento de massa? Todos os processos pelos quais massas rochosas e solos movem-se encosta abaixo sob a influência da força da gravidade. Então, aqui a gente tem um plano inclinado, né? Isso aqui era muito comum quando a gente vê tais figuras quando a gente estudava em física, né? Aqui as forças que estão envolvidas nesses processos. Nós temos aqui um plano inclinado, que seria simbolicamente o nosso talude, e nós temos aqui um bloquinho, né, que está se deslocando sobre essa superfície inclinada, né? Então, no movimento de massa, quem seriam esses bloquinhos? Seriam blocos de rochas e massas de solo. Temos outros também, que a gente até vai falar sobre materiais heterogêneos, né, como detritos. Então, várias coisas podem rolar morro abaixo, não só rochas e solo, mas sedimentos, troncos, vegetação, pedregulhos, blocos de rocha, né, vários detritos que podem descer aí morro abaixo, né? Outra coisa que é muito comum também é que nas encostas bem inclinadas, como nessa ilustração, a gente tem a presença de solos pouco profundos, né, de solos rasos. Então, é como se esse bloquinho aqui fosse uma camada pequena de solo, né, de horizonte de solo jovem, portanto raso, e aqui uma rocha impermeável à água e uma superfície aqui entre eles. E aí o que acontece? Quando chove e rapidamente esse solo se encharca, né, ele preenche os espaços vazios, os poros do solo, e como ele é raso, né, isso acontece rapidamente, aí pode ocorrer esse deslizamento. Essa massa de solo aqui vai escorregar, vai se desprender, deslocar da massa do maciço rochoso e teremos aqui instalado o movimento de massa, né? Existem alguns experimentos, tipo maquetes, que mostram, né, esse movimento de massa. Existem alguns vídeos também bastante interessantes que, se for possível, eu vou mostrar para vocês. Bom, e quais são as forças envolvidas? Então, a gente tem aqui a força peso, né, que é em função da gravidade, né? Então, a força peso é para baixo. Nós temos aqui uma força de coesão, que é uma força
contrária ao movimento, que prende, que une uma partícula a outra, né? Então, a coesão entre os blocos e o maciço, ela é uma força estabilizante. E nós podemos aqui subdividir a força-peso, né, em esforço normal, anormal, e o esforço de cisalhamento, que é no sentido do movimento, né, que é tangencial no sentido do movimento aqui, do movimento de massa. E nós temos aqui o ângulo de inclinação, que é a declividade desse talude, né, desse plano inclinado. Então, só para que vocês lembrem aí das forças que estão envolvidas, né, as forças da física. Nós temos a força-peso, a força de coesão, a força normal e a força de cisalhamento. Bom, movimento de massa depende do quê? Então, basicamente, né, a gente vai falar em natureza do material. Esse material pode ser solo, né, sedimentos, partículas de solo, pode ser rochas, fragmentos de rocha, pode ser outros materiais heterogêneos, que aqui nós vamos denominar de detritos. Então, quando eu falar em detritos, né, é uma mistura heterogênea de várias coisas que estão sobre a superfície. Mas no final da aula também a gente vai falar sobre lama. Então, também quando esse conjunto heterogêneo se mistura com água, né, a gente pode denominar essa mistura de lama. E depende também da velocidade do movimento. Nós vamos ver que existem movimentos bem lentos, graduais, que se assemelham ali à erosão laminar, e existem movimentos muito rápidos, né? Os mais rápidos, quando envolvido com água, né, escoamento, é chamado de corrida ou fluxo, que aí, né, quando a gente tem esse solo misturado com água, formando uma lama que se arrasta com grande velocidade, aí a gente denomina esse movimento de corrida ou fluxo. E existe também a avalanche, né? A avalanche não é muito comum no Brasil, né? Nós não usamos muito esse termo, eu vou aqui só citar como curiosidade, só para que vocês lembrem desse nome, né? Quando a gente fala avalanche, a gente sabe que é um movimento muito rápido, né? Mas a avalanche normalmente está associado a terremoto, vulcanismo, né? Então não é muito comum, não é comum no Brasil. Aqui nós vamos comentar um pouco sobre os fatores que influenciam o movimento de massa. Então aqui eu elenquei 6, né, que são os mais importantes aí e que são fáceis da gente lembrar. O que influencia um movimento de massa? Primeiro, né, o tipo de rocha, né? Então a gente sabe que em toda a superfície do terreno, abaixo do solo, nós temos os horizontes, e abaixo dos horizontes de solo, sejam rasos ou profundos, nós temos rocha maciça, né? E essa rocha impermeável ali, as rochas matriz, de onde se desenvolvem os solos, né, através do intemperismo. Essas rochas, elas apresentam fraturas, elas apresentam falhas, elas apresentam inclinação. Então, o tipo de rocha vai influenciar se é uma rocha com determinadas fraturas, né? Isso facilita a penetração da água, tudo isso vai ajudar ou não nessa influência do movimento de massa. Depois, tipo de solo, né? Então, quais são as características do solo? A gente sabe que é a granulometria, se é um solo argiloso, siltoso ou arenoso, o tamanho dos grãos influencia. Por quê? Porque cada tamanho tem um tempo de arraste diferente, tem um tempo de sedimentação diferente e tem uma inclinação, um plano de inclinação diferente. Então, se eu tentar empilhar uma areia fina, uma areia grossa ou pedregulhos, né? Como vai aumentando a granulometria, a gente aumenta também o ângulo de estabilização.
né? Já argilas, partículas muito finas, a gente não consegue estabilizar, né? Fazer uma pilhazinha, elas ficam muito achatadas. Então, isso quer dizer que o tamanho das partículas influenciam também na estabilização. O que mais? A gente tem os espaços vazios, né? A porosidade, que vai permitir a entrada da água e o armazenamento da água. Nós temos a permeabilidade do solo, se o solo tem condutividade hidráulica, né? Se ele permite mais facilmente a passagem da água ou não. Se o solo está compactado, né? Se é um solo poroso, se é ou não, se é um solo compactado, resistente. Nós temos outra característica aqui que é relacionada ao relevo, né? A superfície do terreno. Se é em costas muito declivosas, íngremes ou médio ou até quase planos, né? Aí o movimento de massa quase não existe. Então, se em terrenos pouco declivosos, diminui muito as chances de ocorrer movimento de massa. Então, essas estão relacionadas aqui ao relevo, né, e à declividade do talude. Depois, nós temos condições climáticas, né? O próprio regime de chuva, a quantidade de chuva, a estação chuvosa, a duração da chuva, a intensidade da chuva, todas essas características vão influenciar no movimento de massa. Tanto é que a gente ouve nos noticiários casos que envolvem esse tipo de acidente ou desastre sempre associados aos períodos chuvosos, né? E quando chove, essa água infiltra e nós temos aqui uma retenção de água no solo, que isso a gente viu na aula de hidrologia, né? Tem a ver com a capacidade máxima de um solo absorver água. Enquanto o solo é capaz de absorver água, armazenar água, tudo bem. A partir do momento que essa capacidade é atingida e começa a sofrer empossamento, escoamento superficial, aí favorece a erosão e o movimento de massa. Nós temos aqui também presença ou não da vegetação. Nós já comentamos, né, sobre a bioengenharia, que a vegetação tem um papel fundamental de proteção com o sistema radicular. Mas é interessante comentar que não é todo tipo de vegetação, porque pensem bem, como a gente está falando de terrenos inclinados, se eu usar vegetações como arbóreas, né, como árvores frondosas de tronco e copas muito grandes, essas árvores elas podem funcionar como alavancas. E em vez de proteger o solo, pode aumentar a força-peso que vai aumentar o deslizamento, né, a movimentação. Então, quando a gente fala de encostas e terrenos inclinados, é melhor que a gente use gramíneas, arbustos, né, e dá preferência a gramíneas, por exemplo, com grande sistema radicular. Então, o que aumenta a proteção do solo são as raízes profundas, né? Gramíneas, por exemplo, é um ótimo exemplo, que tem alguns exemplares que têm, né, essas raízes bastante profundas, mas a parte aérea, né, o tronco e a copa, pode aumentar demais o peso e funcionar como uma alavanca. Então, não é bom a gente plantar, e também a gente vê que não é isso que a gente vê na natureza, né? Quanto mais a gente tem terrenos altos, né, aí a vegetação diminui seu porte, é mais arbustiva, mais gramínea rasteira, né, e não temos tantas árvores em terrenos de altitude maior ou declivosos. E, por último, né, nós temos a ocupação urbana, que é a presença do homem. Então, o homem tem essa capacidade de
de interferir, acelerar os processos naturais. O movimento de massa pode ser um processo natural, assim como a erosão, mas pode ser muito acelerado pela ocupação urbana. Então, o homem, ele aumenta demais a sobrecarga do solo, ele faz, né, essas alterações da paisagem, como a gente viu no caso de estradas, rodovias, mineração, nos taludes de corte para construção, né? A ocupação de áreas de risco, que seriam isso, né? Ocupação de topos de morros, de encostas muito íngremes. Então, tudo isso tem a ver com a ocupação urbana, né? Com a presença e alteração do homem nesses processos naturais. Aqui também eu gostaria de comentar um pouco sobre, né, essa formação das áreas de risco, ocupação das áreas de risco. Então, a gente sabe que a população mais favorecida, ela ocupa e compra os melhores terrenos, que são os terrenos planos, né, que apresentam estabilidade. Já a população de baixa renda, menos favorecida, em muitos casos, elas são obrigadas, por falta de opção, a ocupar áreas que são as chamadas áreas de riscos, né? Que são as encostas, os topos de morro, e ainda por cima constrói com casas, né? Como eu vou dizer? Que não tem as condições construtivas corretas, né? E isso aumenta ainda mais a chance de perder suas casas. Então, quando chove e vai ocorrer um movimento de massa e ainda as casas não foram construídas da melhor forma possível, aí aumenta demais a chance de a gente ter desastre envolvendo perda de casas e até mesmo de vidas humanas. Bom, pessoal, aqui nós temos aqui uma encosta, né? E essa linha tracejada é a superfície de ruptura, que normalmente é curva, e nós temos aqui essa alteração, ó. Então, quando eu quero construir sobre essa encosta, o que eu faço? Eu faço um corte no pé do talude para retificar, né? Aqui eu vou formar uma área plana para que eu possa construir. E aqui a superfície inclinada, que é o talude. Então, eu só posso fazer isso, né, seguindo alguns aspectos construtivos. Eu vou ter que fazer a estabilização desse talude. Eu vou ter que providenciar a drenagem, eu vou ter que construir muros de contenção, né, plantar espécies que tenham grande sistema radicular, né? Eu tenho que construir afastado dessa superfície inclinada, né? E eu tenho que fazer uma inclinação que, né, esteja aceitável, não seja tão íngreme e não chegue perto aqui dessa superfície de ruptura, né? Então, o próprio ângulo de inclinação aqui vai influenciar muito. Aqui nós temos outro exemplo também, que é quando eu quero construir na crista, né, no topo da encosta. E aí eu faço o aterro, né? Esse aterro é quando eu coloco terra aqui em cima para horizontalizar, né? Fazer uma região plana na qual eu posso construir. Só que aí o que acontece? Aqui eu aumento a pressão e eu posso favorecer o deslocamento de toda essa massa. Por quê? Porque eu aumentei aqui o peso, né? Tem o peso do próprio aterro e o peso da construção que vai receber. Então, aumenta demais, pode favorecer esse movimento de massa. Então, são duas situações diferentes. Quando eu faço o aterro na crista ou no topo do talude, ou quando eu faço o corte no pé do talude. Todas têm que tomar os devidos cuidados. Bom, agora, alguns fatores que influenciam a água intersticial, né? O que seria essa água intersticial? É a água que está no interior dos poros, né? Dos microporos do Sol. Então, a água, quando ela infiltrou, ocupou os espaços vazios, ela vai ser chamada de água intersticial.
que acontece? Aumenta o peso do solo, né? Porque a água tem massa, então ela tem força-peso. Nós temos que essa água elimina as tensões capilares, que seriam forças coesivas, que aumentam a retenção do solo. Essa água ela pode eliminar essas tensões. Nós temos a perda de cimentação, que existe entre as partículas do solo, também é uma força de coesão, né? Os solos estão cimentados e a água ela lubrifica, ela tem esse efeito de separação, né? De lubrificação e aumenta a chance de ocorrer um movimento de massa. E a introdução de uma força de percolação na direção do fluxo, que tende a arrastar as partículas do solo. Aqui, pessoal, é uma imagem que eu encontrei na internet de um parque nacional nos Estados Unidos, Yellowstones, e em que mostra uma região inclinada, né, um terreno inclinado, e ausência de vegetação, né? Nós temos só esses tronquinhos aqui. E aqui é muito nítido que o solo está cedendo, né? Existem evidências de que está ocorrendo uma movimentação nesse terreno. Então, a ausência da vegetação e das raízes aumenta a susceptibilidade para a erosão do solo e movimentos de massa. Aqui eu vou comentar com vocês sobre os tipos, né? Quais os tipos de movimentos de massa? Então, existem, aqui eu elenquei pelo menos 5, mas é mais comum 4, porque como eu disse lá na introdução, a avalanche, que é o último tipo de movimento de massa que eu cito nesse slide, não é comum no Brasil. Então, no Brasil, é mais comum, né, a existência de pelo menos 4. Existem várias denominações, né? Isso vai depender de autores, de bibliografia, que vão classificar de formas diferentes. Mas aqui, pelo menos 4, né, são bastante comuns. Né? Nós temos o rastejamento, que é muito próximo ali da erosão laminar, é lento, existem algumas evidências, né, que demonstram que está ocorrendo esse movimento de massa de forma bem lenta, gradual, né, próximo aí da erosão laminar, chamado de rastejamento. Depois vai aumentando a velocidade, né? Nós temos o escorregamento ou deslizamento. O deslizamento é um pouco mais rápido que o escorregamento. E esse é o mais comum, né? Então, quando a gente fala lá dos taludes, das encostas, dos desastres, é basicamente esse tipo aqui, escorregamento ou deslizamento. São nomes técnicos, né? Ah, eu esqueci de comentar, lembrei agora. Que o talude também é conhecido popularmente como barranco, né? Então a gente fala esse termo popular aí, o barranco, né? E o nome técnico seria talude. Por que eu lembrei disso? Porque a gente fala popularmente também o desbarrancamento, né? Que é quando é um nome popular para um movimento de massa que tecnicamente chama escorregamento ou deslizamento. Outro tipo é queda, tombamento ou rolamento. Então, a queda é a queda livre, mais associada com blocos de rocha, fragmentos de rocha que caem em queda livre. Tombamento é quando alguma estrutura, né, ela literalmente ela tomba. E o rolamento é quando forma uma rampa. E aí o solo, as rochas, os detritos, né, vão rolar morro abaixo, né? Então aí a gente chama de rolamento. Então esses aqui estão mais associados a blocos rochosos, enquanto que aqui está mais associados ao solo mesmo, propriamente dito, né, na superfície. Por último, nós temos a corrida ou fluxo. Já é um movimento de massa muito acelerado, é mais raro de acontecer, com altas velocidades e está associado a terrenos muito íngremes e quando normalmente encontra drenagem, né? Então encontra um fluxo de água, um fluxo de rio, e aí isso
pode desencadear essa corrida ou fluxo. E por último, que é um movimento também bastante rápido, é a avalanche, que é mais comum associados a terremotos e vulcanismos. Aqui tem uma tabela que eu não vou ler para vocês, mas fica aqui para consulta. Ô, Paula. Oi, Gabriel, tudo bem? Não sei se você lembra daquele desastre que teve na Ilha Grande, Ilha dos Reis. Aquilo lá foi o quê? Foi um deslizamento? Foi o quê aquilo? Nós vamos apresentar esse caso, né? Logo à frente eu vou mostrar alguma imagem, porque esse é um caso bastante emblemático, né? Então, é um deslizamento, tá? Aquele caso de Angras é um deslizamento que ocorre por causa de chuvas, né? Na época de chuva, e porque o solo era uma encosta muito inclinada, com solo pouco profundo, e ele rapidamente encharca e cede, né? E nesse caso aí teve mortes associadas, né? Prejuízo econômico, social, e foi bastante notificado nas mídias. Então eu tenho até uma foto, tenho umas 2 fotos que eu vou apresentar mais à frente. É deslizamento. Beleza. Bom, pessoal, então, ó, aqui, né, os rastejos, que é bem lentinho, os escorregamentos ou deslizamentos, que é o mais comum, quedas e tombamentos associados com blocos rochosos, corridas de massa, normalmente vai aqui ocorrer um líquido viscoso, então vai encontrar com água, vai virar uma lama. Podem ser processos mistos, um pouco de cada um, e aqui os processos erosivos que eu comentei com vocês na introdução. Erosão laminar, em ravina, vossorocas, né? Também é um tipo de movimento de massa. Daniel, você pode pegar mais água, por favor? Tá bom. O primeiro deles, então. Agora eu vou apresentar todos estes e algumas fotos, tá bom? Rastejamento. É um deslocamento do solo, declive abaixo, né, morro abaixo, numa taxa que varia de 1 a 10 milímetros por ano. Então, é gradual, lento, devagarinho. E quais são as evidências? Nós temos algumas evidências. Primeiro, nós temos rachaduras. Então, quando a gente começa a ver rachadura nas estradas, no chão das casas, nas paredes, isso é um indício de que pode estar ocorrendo, não, é um indício que está ocorrendo rastejamento, né? O rastejamento ele já ocorreu e pode vir a provocar um deslizamento ou um escorregamento. Então, vai progredir, né? Esse movimento de massa vai acelerar. Quando tem rachadura, já é um indício de rastejamento. Existe também aqui, ó, nessa figura, a gente vê aqui lápides, né, de cemitérios que vão inclinando, cercas, troncos de árvores, postes, né, tudo isso pode acontecer e são evidências de que está ocorrendo rastejamento. Então, eu trouxe aqui uma encosta bem íngreme e que as cercas, né, a gente percebe que tá ocorrendo um movimento ali. Mas é muito comum isso nas casas. Então, quando a gente tem áreas de favelas, né, quando percebe-se que está ocorrendo essas rachaduras, a gente precisa ligar para a Defesa Civil, né, para mostrar, faça uma vistoria nas casas, medir se aquela rachadura está evoluindo e aí avaliar o quão a situação, né, está ali de risco, né, se tem risco de progredir. E nas áreas rurais, a gente vê então os troncos, os postes e as cercas. Bom, então esse seria o primeiro, né, que é o rastejamento, que é o lento gradual e que tem essas evidências na superfície.
eu esqueci de mostrar aqui para vocês, ó, aqui a rocha sobre a superfície, né, em profundidade, ela tem um certo ângulo de inclinação que favorece o rastejo. Então, está associado também com as rochas, né, em profundidade. Aqui, o segundo, né, dos nossos movimentos de massa, que é o escorregamento. O escorregamento ele tem velocidade moderada, ele tem uma superfície de ruptura bem clara, bem nítida. Aqui é uma superfície circular, que a gente chama de rotacional, né? E é engraçado que nessa imagem, nesse tipo de escorregamento, ele cita que é como se fosse uma colher. Então, a gente vê aqui camadas, né? Como se a gente estivesse tirando do solo colheradas, né? Ele sai em superfícies circulares ali perfeitas. A velocidade é moderada e é distância curta, não vai descer longas distâncias, né? E também está associado a terrenos de inclinação moderada também. Aqui a gente vê uma encosta, um terreno aqui, em que ficam essas marcas. Essas marcas são chamadas de cicatriz, né? Então, o plano de ruptura aqui mostra essa cicatriz. Aqui também numa área rural, a gente tem aqui a cicatriz do escorregamento, em que perde relativamente grande massa de uma vez só, né? Um corpo único, como se fosse uma colherada no solo. E aqui é a superfície de ruptura circular. O deslizamento. O deslizamento é um pouco mais rápido que o escorregamento. Pode ser de materiais rochosos, solos, e já acontecem em extensões maiores. E um plano de fraqueza, né, que é a superfície de ruptura. Mas não necessariamente é curva, como uma colher. Pode ser plana, pode ser reta. Aqui nós temos um esquema, né, esse aqui é o que seria o que aconteceu em Angra, que é aqui a encosta, um solo pouco profundo, que encharcou rapidamente por causa de uma chuva muito forte, e o solo cede, né? E nós temos aqui velocidades moderadas e é chamada de deslizamento. Aqui é a foto que eu comentei, né? Em 2010 houve um deslizamento em Angra, no estado do Rio de Janeiro. E também, né, no mês de janeiro de 2010, né, que é a estação chuvosa. E aqui, o que a gente percebe? Que não é uma encosta sem vegetação. Então, isso chama um pouco a atenção, porque está aqui coberto por superfície natural, né, vegetação, árvores, que teoricamente protegeriam a encosta. Mas mesmo assim o solo encharcou e ele cede. Então, nesse caso, ó, a gente não vê aquela superfície circular, porque é um deslizamento rápido e ele é em superfície plana, sem aquela borda, né? Aqui de novo, que mostra que atingiu pousadas, né? Aqui no pé da encosta e carregou toda uma lama aqui. Outro caso que também é muito comum nas áreas urbanas, então esse caso aqui é para simbolizar, né, o que é muito comum nas regiões montanhosas aí, como é que chama? Na Serra do Mar, né, no litoral do Brasil, na região do Rio de Janeiro, Niterói, Angra, né, tudo essa região sofre bastante com deslizamentos de massa, porque é uma região com muitas montanhas, né, e chove bastante, e o solo se encharca e cede. Então, a gente tem que preocupar bastante com onde nós vamos construir, né, tem que tomar esses cuidados. Aqui é aquilo que nós comentamos ali, de uma encosta, e que para construir essa residência, houve a terraplanagem,
né? A gente tornou plano o terreno e aqui a gente tem o talude. Ele precisa ter as práticas de contenção, drenagem, tirar toda a água superficial e subterrânea, plantar sempre que possível, né? E construir afastado, né? Para que evite que, se vier a ceder, não atinja as residências. No caso de construções em áreas de risco, né? Das favelas, outra coisa que prejudica muito é que não tem o lançamento, a coleta dos esgotos, né? Então essa água ela é lançada. Então, além da água da chuva, tem as águas residuárias, né? Os lançamentos de esgoto, que aumenta a retenção de água. Tem o lixo que também se acumula e depois ele também vai misturar ali, né? Com os detritos e vai sofrer movimento também. Então, essa falta de saneamento, de coleta de esgoto, de coleta do lixo também prejudica muito. Temos aqui o deslizamento de detritos. Então, como eu disse para vocês na introdução, a gente vai denominar detritos como uma mistura heterogênea. Então, ó, rochas, solo, objetos superficiais como árvores, troncos, tocos, folhas, né, pedras, pedregulhos, tudo isso misturado vem a ceder e de maneira rápida, né, mais rápido que o escorregamento. Aqui nós temos uma imagem de um deslizamento de detritos, que é uma mistura heterogênea. Pode ser deslizamento de rocha, né? Então blocos de rochas largos deslizam de uma forma quase que um grande bloco. Então veja aqui, ó. Então se rompeu. Isso vai acontecer só quando a rocha tiver esses planos, né, de fratura, de fissura, e aí ela racha, né, ela cede de uma vez aqui morro abaixo. Então, deslizamento de rocha. A rocha também pode sofrer queda livre, né? Então, em regiões muito íngremes, em vertentes, pode sofrer essas quedas livres em penhascos, em terrenos montanhosos. Aqui nós temos um rolamento, né, em que os blocos de rochas lá do topo vêm rolando morro abaixo. E quase encerrando aqui, nós temos aquele movimento mais rápido, que é chamado de corrida ou fluxo. São fluxos de massas de materiais predominantemente finos, argila e silt, junto com alguns detritos, e contendo grande quantidade de água. Por quê? Não só a água da chuva, mas quando encontra alguma drenagem, né? Então, rios, riachos, córregos, cachoeiras, sei lá, que estão sobre o terreno e esse solo encontra essas drenagens, aí ocorrem essas corridas ou fluxos. E aí é muito difícil de parar, porque vão ganhar grande velocidade, vêm com grande poder destrutivo, ocupam grandes áreas, diferentemente do escorregamento, né, que ocupa pequenas áreas, e também eles só vão parar quando encontrar um terreno que seja plano, e aí vai cortar o movimento, né? Então, enquanto estiver em costa, não consegue reter esse movimento, porque ele ganha muita velocidade, porque está envolvido com água também, né? Então, aqui nós temos um esquema que mostra a corrida ou fluxo. Temos aqui as cicatrizes, que são marcas, e se soltam, né, rapidamente, produzindo um fluxo misturado de lama, rocha e detritos superficiais. Essa corrida ou fluxo pode acontecer em superfícies com vulcões, né? Então é o próprio derramamento da lava vulcânica, é uma corrida de lama. E por último, que eu gostaria de comentar com vocês, é a avalanche, né, de rochas ou detritos associados a terremotos
Aqui nós temos o epicentro do terremoto, que acontece no interior da Terra, e sobre a superfície a gente vai ter essa avalanche de rochas. E aqui de detritos também, pode estar associado a processos vulcânicos, né? E aí vai lançar isso muito rapidamente, né? Que é o denominado de avalanche. Bom, pessoal, então, teoricamente, eu queria apresentar esses tipos de movimentos de massa, só brevemente aqui, só para a gente recapitular. Rastejamento na superfície, depois nós temos os escorregamentos, que tem um plano de ruptura circular normalmente, como se fosse a colher. Depois nós temos os deslizamentos, que são mais rápidos, e que mais? São os mais comuns, ocorre por causa das chuvas e das superfícies inclinadas, solo pouco espesso normalmente, né? Pouco profundo, e aí desloca. Tem esse deslocamento entre solo e rocha. Depois nós temos corridas ou fluxos e, por último, as avalanches. Então, essas seriam a evolução aí gradual aí dos movimentos de massa quando vai acelerando a velocidade desses movimentos. Bom, pessoal, acho que por hoje é só e eu vou colocar para vocês no nosso grupo alguns vídeos sobre esses assuntos. São vídeos bastante interessantes que complementam, né, alguns vídeos da Defesa Civil, falando sobre áreas de risco, explicando um pouco sobre a teoria desses movimentos, que contam um pouco sobre alguns desastres, né, como na área do estado do Rio de Janeiro, e dando algumas dicas, e eu vou colocar esses vídeos para vocês no nosso grupo, e eu espero que vocês assistam. Eu agradeço a atenção, a paciência de vocês na aula de hoje, e até a próxima aula. Beleza, Paulo. Boa noite, pessoal.